Olá! Hoje vamos conhecer o pensamento de um historiador e medievalista francês, referência no tema família e infância. Ele dizia que a criança deve ser amada em sua singularidade, cultivada em suas potencialidades, educada em sua inocência e pureza e, finalmente, disciplinada em seus instintos. Ele é Philippe Ariès. Sinal Ariès. Philippe nasceu em julho de 1914, na cidade de Blois, na França. Durante a infância, conviveu e teve muita influência pela figura do avô, que era um amante dos livros de história. Quando Ariès terminou os estudos no colégio, o pai queria que ele seguisse a carreira de engenheiro. Daí, ele foi estudar matemática, mas logo se decepcionou. Ele queria mesmo era estudar história. Entre 1939 e 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, Ariès se preparou estudando em tempo quase integral para se tornar pesquisador e professor na Sorbonne. Atravessava os dias recluso, às vezes por 18 horas, na Biblioteca Nacional. Se envolveu com as obras dos historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre, que foram influências fundamentais na obra de Ariès. Após tantos preparativos, ele foi reprovado nos exames e desistiu de vez do concurso de cátedra na Sorbonne. Decepcionado, Ariès trilhou um caminho bem diferente dos outros historiadores. Foi dirigir um serviço de documentação de um instituto francês de assistência técnica a países dedicados às frutas tropicais. E por lá, ele ficou durante 37 anos. Ariès dizia que renunciou à carreira universitária para criar alguma coisa. E assim, em 1943, ele publica o primeiro livro, As Tradições Sociais no País da França. Um estudo sobre a origem e diversos hábitos nas grandes regiões francesas. No período de 1943 a 1947, Ariès escreveu o segundo livro, História das Populações Francesas e de suas atitudes diante da vida. Em 1951, ele lança O Tempo da História, uma coletânea. Depois escreveu História da Vida Privada, em parceria com Georges Duby, uma coleção sobre a análise do cotidiano ao longo da história universal, desde o Império Romano até fins do século XX. Entre 1950 e 1960, foram 10 anos de pesquisa se inspirando nas transformações contemporâneas dos modelos familiares. Ariès foi pouco reconhecido como historiador, até lançar História Social da Criança e da Família. A obra é considerada clássica e destaque na história da infância até hoje. Ariès afirmava, com base nas pesquisas, que na sociedade medieval a ideia de infância não existia. Isso significa que naquela época não se percebia a infância como se percebe nos dias de hoje. Na Idade Média, as crianças eram vistas e tratadas como adultos pequenos, compartilhando com os mais velhos de todos os aspectos da vida social. O tema central do livro defende que as atitudes em relação às crianças progrediram
e evoluíram no tempo juntamente com as mudanças econômicas e os avanços sociais. Segundo os historiadores, a maneira como Harries escrevia sobre história virou marca das pesquisas e da historiografia de toda uma geração, principalmente pela juventude francesa esquerdista em 1968. Em 1980, Harries lança a autobiografia sob o título Um Historiador de Domingo. Assim, ele se referia à própria trajetória como um historiador marginal no final da vida. Em 1984, depois de conquistar a consagração internacional, Harries falece no dia 8 de fevereiro, deixa um grande legado e muitos questionamentos sobre a construção das maneiras de pensar e agir do homem comum ao longo do tempo. Aguarde no próximo programa o sinal de outra personalidade para você conhecer. Manuário, o dicionário bilíngue. Tchau!